Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um momento precioso na presença de Deus, na meditação da tua palavra e mais um devocional. O Salmo de número 126, versos 5 e o 6 nos diz assim: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que significa semear em lágrimas? Significa trabalhar por algo, pagar o preço, ainda que este preço envolva sofrimento. O processo da semeadura nos traz muitas lições. Ninguém consegue semear pela manhã e colher à tarde. É preciso esperar a semente germinar, depois crescer, para então os frutos aparecerem. Nós precisamos resgatar o aprendizado da paciência que a semeadura nos ensina. O ser humano tem se tornado cada vez mais imediatista, só pensa no hoje, no agora, não quer esperar por nada, mas é preciso trabalhar pelo amanhã. O horizonte que o servo de Deus contempla vai muito além da aposentadoria. O cristão que tem sabedoria olha para a eternidade e trabalha pacientemente para colher nela os frutos do que tem semeado agora. Tiago, no capítulo 5, versos 7 e 6, ele diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quando o salmista fala em levar a preciosa semente andando, chorando, ele está fazendo referência às lutas que nos advêm ao longo da nossa caminhada cristã. Nós somos chamados a suportar as aflições e ao mesmo tempo semear boas obras. Mas sabemos que tudo isso nos produzirá uma colheita abundante na glória de Deus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e o verso de número 17, ele diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um tempo de peso eterno, de glória muito excelente. Algo maravilhoso que vemos na semeadura é que a colheita é tremendamente superior ao que se semeia. Uma única semente geralmente produz várias espigas cheias. Semear na adversidade da vida cristã não é diferente das aflições que temos enfrentado, porque a Bíblia fala que não se compara com a recompensa que nos está preparada. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, presta bem atenção nisto, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto ele se fará. O que não podemos esquecer é que a justiça de Deus não permite que a lei da semeadura falhe. Portanto, cada um de nós colherá exatamente conforme semeamos. Se semearmos o fruto do Espírito, colheremos vida eterna. Mas se semearmos a obra da carne, colheremos somente corrupção. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz assim: Deus não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ele esclarece mais uma vez, porque tudo que o homem semear, não é alguma coisa, é tudo que o homem semear, seja bom ou seja mal. Aquilo que você lança na terra hoje, aquilo que você semeia na vida hoje, você colherá em tempos futuros. Agora, uma certeza gloriosa é que podemos ter que quando semeamos o fruto do Espírito até o fim, quando não abandonamos a nossa lavoura, a nossa colheita de alegria é infalível. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, ele diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Semeando na presença de Deus, mesmo com lágrimas, para por fim trazer com alegria os seus molhos. Mas o que temos para semear, seja semente, seja em lágrimas, seja em alegria. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que andaram semeando em lágrimas, mas quero aqui me ater em alguns exemplos que nos servem de inspiração, que devemos semear nos momentos difíceis e de lágrimas. A Bíblia fala e conta a história de 1 Samuel a respeito de um casal chamado Eucana e Ana, que moravam nas montanhas de Efraim. Ana era estéril e não tinha filhos, e vivia uma profunda depressão, sendo humilhada por Penina, que era a segunda esposa de Eucana. Todos os anos que eles subiam a adorar em Jerusalém, a sacrificar ao Senhor lá em Siló. E estavam ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Fineia, os dois filhos de Eli. E no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina e a seus filhos, porém a Ana, ele dava uma porção especial. Mas Ana não queria comer, porque estava atribulada de espírito. Então Eucana dizia: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas isso não a consolava. Naquela época, uma mulher não ter filho era símbolo de maldição. Existe momento em que é preciso tomar uma atitude. E chegou um dia em que Ana tomou uma posição, se levantou depois de comerem e beberem, e foi para o templo. E ali o sacerdote do Senhor estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ana, com amargura de alma, orou, clamou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que Ana não pronunciava a palavra, mas apenas movimentava os seus lábios, o que levou o sacerdote Eli a pensar que ela estava embriagada. E ele adverte dizendo: afasta de ti o mosto nesta hora tão cedo do dia. Mas ela, olhando para o homem de Deus, disse: meu Senhor, não tenha tua serva por filha de Belial. A minha alma somente está angustiada e me derramei diante da presença de Deus. Ele então disse para ela: vá e seja feito conforme a tua petição. Escute, queridos, vale a pena chorar nos pés de Jesus. Vale a pena continuar crendo, mesmo em meio às adversidades. O voto que Ana fez foi esse: Senhor, se tu se lembrares da tua serva e dela não se esqueceres, e deres a tua serva um filho varão, eu ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Escuta, ela votou um voto de dar aquilo que para ela era mais precioso, aquilo que ela mais queria, mas teria prazer de oferecer a Deus. O maior interessado em te abençoar é o Senhor. Muitas vezes nas situações de maiores adversidades de nossas vidas é Deus trabalhando para um propósito definido da parte dele. Às vezes você olha, não vê saída, as lágrimas são muitas, mas você olha e fala: Senhor, eu não aguento mais. Mas saiba, tudo tem um propósito debaixo do céu. A Bíblia fala que Ana perseverou. Ela semeou em lágrimas, mas o Senhor também atentou para o seu clamor. Ela alcançou a vitória, concebeu um filho, entregou ele ao Senhor. Depois disso o Senhor acrescentou outros, aleluia, filhos para ela, porque a bênção de Deus, ela é completa. No Salmo de número 137, expressa o sentimento de tristeza dos judeus no cativeiro, chorando com saudade de Sião. Nunca podemos esquecer de Sião. Somos peregrinos em terra estranha e sabemos que a nossa redenção não está aqui. Estamos semeando em lágrimas, aguardando a colheita com júbilo e de alegria. Em Gênesis, nós vemos o exemplo claro da semente em lágrimas. Nós encontramos um jovem que semeou em lágrimas por anos. Ela nos mostra essa narrativa bíblica, essa história bíblica nos mostra que, embora tenhamos promessa, isso não nos isenta de dor, não nos isenta de sofrimento, não nos isenta de muitas lágrimas. Quanto maior for a promessa, maior será a provação e a luta. Mas não desanime, aquele que faz a promessa também é fiel para cumprir. José, por muitos anos, carregou com ele a semente em meio às lágrimas. Levou consigo a semente da fé. Parecia que a promessa ficava cada vez mais distante, cada vez mais difícil, mas ele cria que Deus da promessa não o desampararia.
Creio que assim como eu, muitos que ouvirão esta mensagem vivem uma expectativa, aguardando o brotar da semente e com elas os frutos. Talvez tenha passado por dias, meses e até anos sem que você veja uma saída. Talvez alguém te aponte e diz não ter mais jeito, mas o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia que a sua manhã está raiando, creia que a tua manhã irá chegar, persevere porque a vitória é certa. Jesus, Ele nos fez uma promessa, Ele há de cumprir, Ele nunca nos deixará sozinho. Quero orar com você agora, pedir a Deus que venha visitar a minha vida e a tua vida neste momento. Pai, te agradeço por mais esse dia, te agradeço pelo fôlego de vida e pela tua fidelidade. Consagro a ti este meu dia, coloco diante do teu altar todas as pessoas que estarão ou estão ouvindo esta mensagem neste momento. Pai, dá graça para que resistam os dias maus. Entre com providência em todas as áreas. Faça com que estas sementes produzam fruto 30, 60, 100 vezes mais. Jesus, eu oro, Pai, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando, Senhor amado, por um processo difícil, muitas vezes em desordem familiar, em desunião, muitas vezes à beira de um divórcio, muitas vezes um filho, Pai, que está, Senhor amado, perdido na vida, nos vícios das drogas, da bebida. Meu Pai, que as tuas mãos alcancem agora. Vá de encontro a cada pessoa que ouvir esta mensagem, que eles possam colocar a sua confiança em Ti, depositando aos seus pés as suas ansiedades, para que o Seu nome seja glorificado. Eu oro, Pai, abençoando cada ouvinte neste momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo, o teu amigo, pastor Silas Longo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude nessa jornada. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e vamos junto em nome de Jesus.